consigo acertar essa câmera aqui? Tranquilo, tranquilo. Especializado em autoconhecimento, onde trabalho com algumas técnicas como psicoterapia reencarnacionista, radiestesia cósmica, constelação familiar, reiki, reflexologia e tantas outras terapias que auxiliam as pessoas que buscam um tratamento físico, emocional e espiritual. Agora contigo, Valdo Fausto de Araújo, o bruxo. Primeiro, gratidão, né, Márcio, pela parceria, para a gente poder estar aqui junto, conversando um pouco, trazendo essa maravilha dessa ferramenta que é a apometria, né? Eu sou Valdo Fausto de Araújo, moro em Uberaba, fundei e presido um centro espírita chamado Centro de Estudos da Espiritualidade, Valorização e Assistência Humana, onde nós somos espíritas, kardecistas, né? Mas temos um viés, um olhar diferente, porque nós integramos nas nossas terapias espirituais essas técnicas que hoje estão aí, né? Nos foram trazidas do plano espiritual para auxiliar as pessoas que carecem de uma necessidade, de uma reforma íntima, por exemplo, de um atendimento, mesmo que seja físico. Trabalho com apometria no consultório e no CELA, com a psicoterapia reencarnacionista e investigação do inconsciente, /Axis, mestre Reiki, dou os cursos, né, de Reiki e trabalho com Reiki no consultório e no SEVA, e homeopata. Hoje o carro-chefe do consultório é a psicoterapia reencarnacionista, a apometria, a homeopatia. Em linhas gerais é isso. Sou biólogo de formação, professor aposentado. Em linhas gerais é isso, Márcio. Então vamos lá, Valdo. Vamos para o assunto de hoje, que é a apometria na prática. Pois então, quando nós falamos da questão da apometria na prática, né, tem 4 condições que a gente precisa estar assim, pontuando para que a prática da apometria seja eficaz, né? E além de ser eficaz, possa cada apômetra, cada pessoa estar atuando com segurança naquilo que está sendo feito, né? Então, a primeira condição é tanto o dirigente quanto a equipe bem treinados. Por que precisa treino? Eu sempre brinco e falo o seguinte: eu não conheço nenhum excelente jogador, nenhum excelente bailarino que não treine inúmeras horas por dia. Então, a apometria, como técnica, ela precisa ser treinada. Porque tanto o dirigente quanto a equipe, né, à medida que vai treinando, à medida que se lança nesse trabalho, ele vai se fortalecendo, os seus mentores vão fortalecendo, as pessoas, tanto o dirigente quanto os apômetras, vão se sentindo mais seguros, né? E os seus mentores também. E nessa prática vai criando-se uma afinidade entre mentor e o apômetra, entre mentores e o dirigente, entre o dirigente e o apômetra, e entre apômetra e dirigente. Ou seja, quanto mais se pratica, né, mais se conhece, mais se valoriza, mais se respeitam mutuamente. E o trabalho vai tomando uma dimensão cada vez mais potencializada, vamos assim dizer. Além disso, né, dessa condição, dessa primeira condição, nós temos uma segunda condição, que é a convicção e a humildade.
nós precisamos sempre ser revestidos pela humildade. Por quê? Se nós formos arrogantes, nós não teremos uma boa sintonia com os mentores. Pelo contrário, nós vamos estar sintonizando com falsos mentores, né? Com espíritos com baixa vibração, com uma baixa densidade, que vão, ao invés de estar nos auxiliando, nos prejudicando, nos enganando, né? Fazendo com que a gente faça comandos errôneos. Então, essa convicção e essa humildade, ela é de fundamental importância para o sucesso do trabalho. Você precisa ser humilde. Quanto mais humilde você for, mais antenado, mais sintonizado você vai estar com a equipe espiritual. Mas, por outro lado, junto a isso, você precisa ser convicto, né? E o que é ser convicto? Eu já falei na outra live, quando você der um comando, você tem 100% de certeza que o comando funciona. Porque se você tiver 99,999% de certeza, o comando vai ficar falho, né? Então, quando a gente dá o comando, você está dando o comando através da lei do mentalismo lá, que eu falei da vez passada, né? A primeira lei hermética, tudo no mundo é mental, né? Tudo surge a partir da mente. Então, quando você der o comando, a sua mente tem que estar firme naquilo que ela está fazendo. E isso é convicção. Para a gente ter uma boa convicção, primeiro a gente precisa ter uma convicção em si mesmo, né? Você precisa ser coerente com o que você fala e o que você faz e, consequentemente, ter a certeza de que você é capaz, né? Então, quando você tem essa convicção em si mesmo, automaticamente você vai ter a convicção no grupo de apômetra que está trabalhando com você. Você tem a convicção nos seus mentores, né? Nos amparadores espirituais que virão para te auxiliar naquela tarefa, para te auxiliar naquele atendimento, porque tanto pode ser na casa espírita quanto no consultório. Então, no consultório, você não vai fazer uso ostensivo da mediunidade, mas você não vai estar descartando o apoio, o amparo dos seus guias espirituais, porque eles não te largam. Eles ficam com você 24 horas, desde que você esteja afinado, alinhado com a proposta de trabalho, de estar auxiliando as pessoas, né? A terceira condição é a ética e o propósito, né? Então, o que seria a ética? Primeiro, você assume um compromisso com a pessoa que está sendo atendida, no sentido de que tudo que for revelado vai permanecer ali no grupo. Isso é um compromisso, uma ética praticada entre você, como é que chama? O operador de sala, né? O dirigente e a sua equipe, como também com a pessoa que está sendo atendida. Então, nós não temos o direito de atender para depois sair comentando sobre o atendimento. E uma outra questão também, nós não temos o direito de atender para julgar. Uma vez que você se prontificou a atender, você está ali servindo com amor, né? Então, você não está ali para emitir nenhum julgamento, para poder falar, né? Viram quem que ele foi, tá vendo? Por isso que ele está assim, que não sei o quê. Não somos Deus. Apenas Deus tem essa habilidade de fazer o seu julgamento. E ele é tão assim, como é que fala? Bonzinho, né, com a gente, que quando ele faz os julgamentos, ele sempre nos dá a oportunidade de reiniciar, de recomeçar, né?
renascendo novamente, reencarnando novamente, para que a gente possa estar trazendo algo novo a acrescentar naquilo que nós já havíamos feito ou deixado de fazer. Certo? E o propósito, né? O propósito precisa ser amorável, né? O que significa isso? Você não vai abrir a frequência de uma pessoa por mera curiosidade. Isso não se faz. Ao abrir a frequência, precisa ter um propósito. A pessoa precisa estar com algum distúrbio, com algum desequilíbrio, tanto físico quanto emocional, ou até mesmo espiritual. Tem que ter um motivo. Não pode sair abrindo assim, à torta direita, a bel prazer. Não podemos abrir a frequência por curiosidade. Não podemos abrir frequência de uma pessoa que você ficou com raiva dela. Né? Ela pessoa sacaneou com você, fez alguma coisa. Vamos abrir a frequência desses excomungados. Vamos ver o que vai virar. Não pode. Por quê? Porque se você enveredar nesse caminho, você não estará fazendo conexão com a espiritualidade maior. Você não vai estar fazendo conexão com os mentores, com os amparadores espirituais, com aqueles espíritos elevados que estarão ali para te auxiliar e para te intuir, né, no que fazer no sentido de ajudar, de auxiliar, de servir. Você agindo dessa forma, você vai se conectar com entidades menos de vibração, menos, como é que fala? De baixa frequência, né? De baixa vibração, e automaticamente eles vão estar ali para bagunçar o coreto, literalmente. Eles vão estar ali para promover uma discórdia, promover uma bagunça, né? Trazer informações errôneas. Então, não se faz abertura de frequência nessas condições, certo? E, por fim, a quarta condição é a condição do amor e da fé, que eu colocaria isso como em primeiro lugar, né? Se você não tiver aquele amor altruísta mesmo, aquele amor de querer servir, literalmente servir, né? Literalmente estar disposto a ajudar o outro sem carregar a carga dele, porque para você ajudar você não precisa carregar, né? Você ajudar o outro, você ter compaixão pelo outro, é você estar do lado do outro para que ele faça a sua caminhada, né? Então você ao lado do outro, você vai estar auxiliando ele a fazer a caminhada dele. Você não está caminhando por ele. A gente querer caminhar pelo outro, a gente adquire karma. Então não podemos, né? E esse é o amor. E a fé é você ter aquela convicção assim, irresoluta mesmo, de que os seus amparadores estão ali te auxiliando, te ajudando. E é muito interessante quando a gente tem essa fé, eu costumo brincar dizendo que é uma fé inabalável, né? Eu costumo brincar no sentido de que quando eles mandam fazer, eu sinto que é uma boa vibração, eu faço, e depois eu vejo o que é que vai virar, né? Então eu não fico julgando. Se eu recebo uma intuição, teve uma época, teve um dia, um momento, numa abertura de frequência, de uma entidade muito revoltada, e que não queria dialogar, não queria nada. Aí eu fui intuído de que era para queimar, né? Para queimar a entidade. Aí eu disse para ela assim, olha, nós temos alguns caminhos a seguir. O caminho que eu estou te propondo, você está relutante, você não está aceitando. Nós temos este caminho. Você vai aceitar a nossa proposta, você não vai aceitar, você quer
experimentar essa proposta, você quer experimentar outra. Lógico que quando a gente fala isso, a gente não está dando autoridade para o espírito, a gente está dando a ele a chance dele reconhecer que existem outros caminhos diferentes daquele que ele está trilhando, né? E aí ele não, como é que fala? Ele não aceitava nenhuma proposta, né? Nenhuma, ele não queria nenhuma daquelas. Aí eu dei o comando para incinerar. E aí a equipe inteira ficou muito assustada com aquele comando. Só que, naquele momento em que foi incinerado todo como é que fala? As memórias que ele trazia, né? As memórias negativas que ele trazia, eu incinerei as memórias negativas, as coisas negativas que ele trazia, imediatamente ele mudou de atitude, tá? E aí depois eu fui pensar sobre isso, eu fui analisar, depois que terminou toda a sessão e etc. Então, assim, a gente não pode, quando você está diretamente conectado com a espiritualidade e que você sabe que são seus mentores que estão ali atuando, você não pode ficar julgando uma intuição que você vem. A intuição chegou, você precisa ser forte o suficiente, ter convicção o suficiente, ter fé o suficiente de que aquele comando precisa ser dado naquele momento, tá? Por um outro lado, teve um outro momento que a gente iria incinerar uma base, né? Uma base de seres maléficos, e aí, na hora que ia dar o comando para a incineração, alguém gritou, não pode, né? Precisa retirar as formas de vida que ainda estão lá. Aí eu dei o comando, né? Retirei tudo, todas as formas de vida, inclusive dos elementais, e logo em seguida o que sobrou, nós ateamos fogo, com sucesso, né? E aí o que seria, né? Como que a gente sabe que tem sucesso? São depois os retornos que as pessoas dão para a gente, né? Olha, depois que abriu minha frequência, o meu caminho abriu, o meu caminho, eu consegui um novo emprego, eu consegui casa que não alugava, o meu problema de saúde, o médico descobriu que eu tenho tal coisa, porque eu não descobria. Tem um caso de separação, né, que o casal estava para separar, nós abrimos a frequência do casal, e assim, não para fazer os dois ficarem juntos. Nós abrimos a frequência para que eles tivessem clareza de relacionamento, tivessem clareza de decisões, que pudessem estar tomando decisões as mais acertadas no sentido de não deixar ferida para os filhos, né, que são frutos dessa relação. E aí o que aconteceu? Depois que abriu a frequência, o casal sentou, conversou com o outro e acharam uma solução que fosse a mais plausível e não mais separaram. Certo? Então é isso que a gente fala que dá o resultado, que tem um retorno que é positivo. Certinho? A apometria é uma técnica uma técnica terapêutica de auxílio muito, mas muito importante. E tem uma coisa, na prática, quando a gente está trabalhando, os resultados eles são imediatos. Quando você dá um comando, é imediato. Eu acho que eu comentei na live passada um caso de uma senhora que estava na rua alcoólatra. Eu comentei isso, né, Marcos? Sim. Ou não? Sim. Então, nós demos o comando, era umas 9 e pouca da noite, 10 horas da noite, a mulher chegou em casa. E ninguém foi buscar. Tinha ido buscar antes, alguns dias, algumas semanas atrás, a família inteira foi, pelejou e não conseguiu levar. E aí nós abrindo a frequência dela, eu dei o comando para ela voltar para casa imediatamente. E ela voltou. 10 horas da noite ela estava chegando em casa. Bêbada, trêbada, mas foi para casa, entendeu? E ficou 3 meses sem beber depois.
Então, assim, tem vários outros exemplos que a gente tem, né, de funcionamento dessas técnicas. Na nossa equipe, hoje nós estamos com 3 salas, né, todas elas virtuais. Nós temos uma sala que o dirigente encontra-se em Gaithersburg, Estados Unidos, que é a Adriana. Temos 2 salas aqui em Uberaba. Uma que eu sou o operador e a outra que é a Élica, né? Então, a gente vê assim, com clareza, com uma clareza muito grande. Por exemplo, foi feito um atendimento, a equipe fica desgastada, a gente dá o comando, assim que a gente acaba de dar o comando, a equipe já está toda, como é que fala? Desperta, né? Está reenergizada, é imediato. Nós já tivemos oportunidade de pessoa sendo atendida com muita dor de cabeça, crise de enxaqueca. Foi dado o comando ali, a cabeça estava estourando de dor. Deu o comando para eliminar a dor ali. Naquele momento, assim que terminou o comando, a pessoa falou, graças a Deus, estou 100% melhor. Né? Então, assim, essas energias funcionam porque a gente sabe que a energia é vibração e a vibração ela não tem limite, ela vai onde tem que ir, né? Não precisa de você estar lá presencialmente, não precisa você pôr a mão na pessoa para você fazer uma revitalização da pessoa. Às vezes, pessoas que não estão sem alimentar na cama, você faz o atendimento, você dá o comando, imediatamente a pessoa já começa a comer, dores que desaparecem, a pessoa está completamente desenergizada em cima da cama, você faz o trabalho, né? Dá-se os comandos e dali a pouco a pessoa já levanta, já anda, já vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então os resultados, eles são assim, imediatos, praticamente imediatos. Tá? Enquanto não tem nenhuma pergunta, Valdo, eu tenho uma aqui. Por exemplo, quando a pessoa traz o nome, né, para vocês abrirem a frequência, precisa ter o consentimento dela? Por exemplo, uma pessoa que está doente, um familiar, tem que ter o consentimento da pessoa ou não? O Márcio, nós sempre falamos, isso é uma prática nossa do CEVA, tá? Existem outros grupos apométricos que não usam essa técnica. Por exemplo, nós, do CEVA, muitas vezes a gente, quando a gente começou, a gente dava retorno para as pessoas. Hoje em dia a gente já não dá mais retorno. Olha, abriu sua frequência, foi detectado isso, foi feito aquilo. As pessoas não entendem, né? Elas não têm conhecimento apométrico. Então, a gente gasta um tempo imenso para poder ficar mostrando para a pessoa por que foi feito aquilo, entendeu? Então, no CEVA, nós não abrimos frequências sem autorização da pessoa. A pessoa precisa autorizar por escrito. Tem uma autorização por escrito que ela faz de próprio punho, né? E nos encaminha. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que existem N situações. Tipo assim, a mulher está brigando com o marido, aí ela pede para abrir frequência escondida do marido, e aí o que a gente vai lidar? A gente vai lidar com seres muito trevosos, né? Que estão tanto do lado da mulher quanto do lado do marido, e que muitas vezes eles vão interferir negativamente no processo. Por mais que a gente seja atento, por mais amor que a gente tenha, isso pode acontecer. Não podemos descartar isso, tá? Graças a Deus, no CEVA, a gente não tem tido isso, porque a gente toma as devidas precauções, né? E a pessoa precisa autorizar, porque como é que eu vou vasculhar a vida passada da pessoa, trazer informações à tona, sem que essa pessoa esteja sabendo que isso está sendo feito? Eu não acho isso legal, você entendeu? Eu acho que a pessoa
precisa, ela mesma precisa autorizar. Agora, qual a situação que a gente não exige que a pessoa esteja autorizando? Aquela situação em que as pessoas não têm condição, vamos dizer, condição mental, discernimento mental, para estar autorizando. Então, por exemplo, uma criança que, né, não tem como autorizar, aí os pais respondem por ela, os pais, tanto o pai quanto a mãe, autorizam, né? Uma pessoa com desequilíbrio mental, tipo um quadro grave de esquizofrenia, né? Ou de uma outra situação, alguma doença mental, algum retardo mental, a gente sempre pede alguém da família, geralmente pai e mãe, ou alguém mais próximo, irmão, tio, uma coisa assim, para que possa estar fazendo a autorização. Então, no cérebro, nós abrimos a frequência sem autorização só nesses casos. Ah, tá. E às vezes também casos de doenças terminais. A pessoa está num câncer, um câncer lá sofrendo, já está terminal, não tem mais o que ser feito, os médicos mesmo falam, olha, a qualquer momento. Então, numa situação dessa também a pessoa autoriza, alguém da família autoriza. Ou então, qual é outra situação? Situação de coma, né? A pessoa está na UTI, em coma, também não tem condição de autorizar, e alguém autoriza. Assim. Aí, Márcio, eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas. Eu não vou falar de todas, vou falar de algumas, que trata da prática, né? Como que ocorre a prática, né? A prática, ela ocorre de acordo com aquelas questões que eu coloquei na live passada, que são as leis, né? As leis que regem a apometria. Então, aquelas 13 leis que eu falei, elas já são as 13 primeiras técnicas utilizadas na apometria. Beleza? Quais são elas? Desdobramento do espírito. Então, isso aqui é uma das primeiras técnicas que a gente utiliza, né? E aí a gente dá o comando, desdobrando o corpo astral do corpo físico, e aí vou parar por aqui para não desdobrar ninguém, certo? Então, essa é uma técnica, e normalmente essa técnica você utiliza, ela está obedecendo a primeira lei, né, da apometria, e você utiliza logo no início do atendimento para que a equipe possa se desdobrar, né, ir para o plano astral e buscar as informações que estão lá e trazer essas informações para a consciência dos apômetras. E até mesmo para a consciência da persuadida. Certo? O acoplamento do espírito desdobrado. Então, normalmente, no início, você desdobra, né? E no final, quando você está fechando a frequência, você traz o espírito reacoplando, ou seja, juntando o corpo astral ao corpo físico. E se você não desdobrar, não tem problema. Naturalmente, o corpo se reacopla. Mas eu sempre digo, é preferível você usar a técnica, fazer a coisa certinha, do que deixar, né, para a espiritualidade fazer isso. Certo? É questão de responsabilidade e compromisso. Você desdobrou, nada te custa de reacoplar. Certo? Deslocamento de espírito desdobrado, né? Que o espírito está desdobrado e você consegue tirar ele de onde ele está e levar para uma outra região para poder buscar informações que estão contidas lá também. A formação de campo de força, é uma técnica que a gente faz logo no início, na abertura do trabalho. Então, nós criamos um campo de força para nos proteger dos atendimentos que a gente vai fazer naquela noite. Porque o que acontece, Márcio?
Quando a gente abre frequência, a gente não sabe o que vai encontrar. Você está abrindo frequência de uma pessoa, você poderá encontrar coisas boas e coisas não boas. Normalmente encontra muita coisa não boa, né? E essa coisa não boa, você não vai saber, você não tem como mensurar isso antes, certo? Então a gente faz força para se proteger, para que as energias negativas não cheguem até nós, não cheguem até o ambiente onde nós estamos. Porque ao abrir a frequência, primeiro você abre a frequência do trabalho. Então, abriu a frequência do trabalho, você faz a limpeza do ambiente onde você está. Faz a limpeza do ambiente da pessoa que vai ser atendida. Faz a limpeza nossa, dos colaboradores. Faz a limpeza das pessoas que serão atendidas. E aqui no Serva, nós temos ainda... de praxe, nós sempre unimos o cardíaco, por exemplo, na minha sala, eu uno o meu cardíaco ao cardíaco de cada pessoa que está na minha sala trabalhando. E aí, quando a gente faz toda essa união, a gente sai e vai unir ao cardíaco de cada pessoa que está lá na sala de Göteborg. E depois fecha com a sala da hélica, fechando, né, essa energia que sai do nosso cardíaco a todas as pessoas, a todos os participantes da sala da hélica e a todos os atendidos. Então a gente liga essa energia do nosso cardíaco com cada membro da nossa sala e com cada pessoa a ser atendida e assim sucessivamente nas 3 salas. E aí depois essa energia retorna a mim. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está usando a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo, para poder unir todo mundo na energia poderosa do amor, né? E aí a gente acaba criando mais uma estrutura de defesa, mais uma estrutura de proteção individual e do grupo, da sala, né? E de todas as outras salas. Então a gente se fortalece energeticamente. Aí depois que a gente fez isso, a gente abre a frequência da pessoa que vai ser atendida. No caso, hoje aqui no Serva, nós atendemos 3, 4 ou 5 pessoas por sala. Depende das informações, depende do conteúdo que chega para nós, né? Do plano astral para ser trabalhado. Normalmente nós abrimos a frequência em 30 minutos. Então 30 minutos, para nós aqui no Serva, é tempo mais do que suficiente para você fazer as captações, fazer o tratamento, dar os comandos que precisam ser feitos e auxiliar aquela pessoa. Mais do que 30 minutos, aí já fica uma coisa desgastante e cansativa. E sem produtividade, né? O 30 minutos é muito produtivo. Alguns casos, quando há necessidade, aí, lógico, pode durar 40 minutos, pode durar 1 hora, a gente já teve abertura de frequência que durou 2 horas. Foi necessário, né? Mas normalmente é 30 minutos. A regra, via de regra, é 30 minutos. Pode acontecer de abrir a frequência em menor tempo? Pode. De repente você abre e fecha uma frequência em 15 minutos. Em que situação? Você abriu e não encontrou nada. Ao vasculhar, porque a gente vasculha 360 graus o campo energético da pessoa, vasculhou e não se encontrou nada. E normalmente, quando a gente abre frequência, Márcio, a gente tem 5, 6, 7, às vezes 10, às vezes até 15 pessoas vasculhando. Então, se teve lá 5 pessoas, teve 10 ou 15 que vasculhou e não encontrou nada, é porque essa pessoa não tem nada, não precisa ser feito nada, entendeu? Aí a gente só dá uns comandos amorosos, né, para ela poder se amar, para amar as células do seu corpo,
for o caso de doença, a gente dá comando para a pessoa amar cada célula doente, dá comando para poder reenergizar essa célula, para revitalizar a célula, que faz parte do processo de ajuda da pessoa, né? Então, assim, normalmente é isso que acontece. Eu ia dar um exemplo, um outro exemplo, que é o exemplo da magia. Vou falar. Da magia, por exemplo. Antes de ontem, me chegou um pedido de socorro de uma pessoa muito mal no hospital, estava muito doente e tal. Eu abri a magia da pessoa, da magia da saúde, nenhuma vela, eu estava muito mal no hospital, né? Abri a magia, nenhuma vela borrou. Então, o que significa? Não é nada de origem espiritual, é de origem física. Entendeu? É coisa que o médico da Terra vai resolver. É questão, às vezes, de horas, de dia. Então, a magia então não adiantou para nada? Adiantou. Não era uma questão espiritual, mas a magia abriu um campo, né, para que o médico identificasse qual era o problema e acertasse a forma de tratamento desse problema da forma mais assertiva possível. Para a apometria, isso também pode acontecer, certo? Tipo assim, a pessoa está doente, os médicos não acham o que ela tem, então não sei o quê. Quando você abre a frequência dela, no dia seguinte, o médico pede um determinado exame, e ao pedir esse exame, ao ser feito o exame, está lá o diagnóstico da doença. Então, foi a partir da abertura de frequência da apometria que iluminou o médico para que ele pudesse estar fazendo aquele determinado pedido de exame, certo? Uma outra técnica que nós usamos sempre, a cada 30 minutos no SEVA, nós fazemos isso. Nós revitalizamos os médiums. Então, os colaboradores, os apômetras, no SEVA, normalmente quem trabalha na apometria fala assim, eu trabalho, fico 2 horas trabalhando na apometria, saio, não sinto nada, estou inteiro. Mas por que está inteiro? Porque a cada 30 minutos, energeticamente, nós estamos revitalizando a equipe. Então, a gente não deixa a equipe ficar desgastada, desenergizada. Estamos sempre usando a ferramenta que a gente tem para poder estar auxiliando a equipe. A equipe está ali auxiliando as pessoas que fizeram a solicitação. Mas a equipe também precisa ser assistida. Assim como o dirigente também precisa ser assistido. Então, a gente dá os comandos, né, de revitalização a cada 30 minutos para que isso possa ser feito, né? Uma outra técnica aqui... Bom, das leis, Márcio, eu acho que eu já comentei essas leis aí que são básicas, essas técnicas que são básicas. Tá, tem mais uma aqui que é muito importante. Quando nós estamos tratando espíritos endurecidos, espíritos que não aceitam dialogar, né? Então, por exemplo, chega um espírito muito endurecido. E aí, assim, a chegada dele a gente logo percebe. Então, o que a gente faz? A gente usa um recurso de jogar uma malha magnética para poder reter, para poder segurar ele, para ele não chegar quebrando o ambiente, por exemplo, né? Ou a gente envolve ele no fio dourado, a gente faz um charutinho dele no fio dourado, joga a malha magnética, coloca a pirâmide de contenção. Isso também são outras técnicas. Para que você faz isso? É para sacanear com o espírito? Não. É para ele aceitar conversar. E é muito interessante que muitas vezes você nem precisa dar o comando da técnica, tá? Só de você pensar, a técnica já acontece, né?
e o espírito vira e fala, para que você está me amarrando? Para que você está me passando esse arame no corpo? Não precisa disso não. Entendeu? Ou então, para que você me prendeu dentro dessa pirâmide? Para que você me prendeu dentro desse círculo? Me tira daqui, eu quero sair daqui. Você deixa ele ali por um tempo, até que você consiga dialogar. Porque se a gente não faz isso, Marcos, ele foge, tá? Magro negro, são os que mais fogem. Ele vem, a hora que ele percebe o que quer, ele vaza. Então você tem que agir muito rapidamente para não deixar ele fugir, entendeu? Mas isso são situações assim, o magro negro vir no trabalho nos serva, que eu saiba, que eu identifiquei, que eu percebi, nesses anos que a gente trabalha, apenas uma vez apareceu um magro negro no trabalho. Então é raro, não fica... Às vezes eu ouço pessoas que falam, porque a gente abriu frequência e veio um magro negro. Aí na semana seguinte a gente abriu frequência e veio 2 magros negros. Eu fico pensando, gente, mas esse grupo está muito privilegiado, porque magro negro, como se diz, vamos brincar assim, né? Magro negro não desce aqui na Terra todo dia, toda hora, não. Então, eles têm muito conhecimento, eles são muito espertos, tá? São situações assim muito, como é que fala, ímpar para eles poder estar vindo. O pessoal às vezes, né, por questão de ego, por questão de falta de conhecimento, às vezes fica falando essas asneiras, não é porque veio magro negro, não é nada, de repente é um quiumba mesmo, é um espírito menos denso, mas de mais baixa hierarquia, e aí as pessoas ficam falando isso. Vem cá, meu bem. Estou recebendo uma visita aqui na sala, Marcos. Opa! A coisa mais linda do planeta. Olha isso. Liz! Olha isso. Liz. Ela veio auxiliar. Fala oi pro Márcio. Fala oi, Márcio. Liz. Quanto tempo, Liz? E aí, não vai para a escola hoje? Tá de boa? Não, vai para a escola à tarde. Não. À tarde eu vou para a escola. Cresceu, Márcio. Meu Deus. Cresceu, inteligente, esperta, dá notícia de tudo. Só que acordou agora, né? Liz. Está acordando agora. E ela ouve a voz do vô, vem checar. Bem-vinda aí, Liz. Retornando aqui, né? Nós temos a técnica de poder estar ajudando aqueles espíritos que têm dificuldade de reencarnar. A gente chama isso de técnica telúrica, né? Em que você auxilia o espírito para que ele compreenda, para que ele aceite o processo da reencarnação dele. Temos a técnica da impregnação magnética. Não, antes dessa, eu vou falar da despolarização. Então, muitas vezes, o espírito chega trazendo memórias muito doídas, memórias de fatos, situações muito negativas, muito tristes. Então, ele traz dores, traz culpa, remorso. Então, a gente chama isso de despolarização de memória. Então, o que a gente faz? A gente dá o comando para que seja despolarizada a memória da raiva, da culpa, do medo. Não devemos dar comando de despolarização genérico. Por quê? Quando você dá comando de despolarização, você vai despolarizar tudo. Você vai despolarizar a memória boa, entre aspas, né? Vamos colocar assim, memória boa e memória ruim. Então, normalmente, quando a gente dá o comando de despolarização de memória, a gente dá o comando para despolarizar o medo, a raiva, o ódio, o rancor. Ou seja, as questões negativas que estão acompanhando esse espírito, né? E logo em seguida você precisa repolarizar.
Porque é assim, se você tira, fica um vazio. Né? Se ficou vazio, você precisa preencher esse vazio com coisa boa, com mensagens positivas. Então, em seguida, você diz repolarizando amor, repolarizando carinho, repolarizando compreensão. Então, você vai colocando coisa boa no lugar daquelas coisas negativas que foram removidas. Uma outra técnica, né, usada na prática da apometria é a incorporação entre vivos. Lógico que isso aqui é uma técnica utilizada no trabalho presencial. E aí, como é feito isso, né? O médium, normalmente é um médium de incorporação, que consegue entrar no padrão vibratório da pessoa e incorpora essa pessoa através de todos os seus hábitos, gestos, maneirismo. Então, assim, você está diante da pessoa com todos os seus, vamos, entre aspas, trejeitos, né? Mas a pessoa está em casa dormindo, certo? Então, isso acontece no trabalho presencial com a equipe, mas o assistido não está presente. Normalmente, ou se estiver presente, ele está numa maca, deitado em uma maca, dormindo. Tá? É necessário que ele esteja dormindo. Uma outra é a técnica técnica de tratamento de espíritos em templos do passado. Normalmente, isso aqui, normalmente, não só, tá? São os magos, né? Os magos negros. Então, quando isso acontece, o que você faz? Você leva ele ao templo de iniciação dele, né? E, para que o tratamento ocorra, precisa ser feito a desiniciação. Só que aí você não vai fazer isso de forma brusca, como é que fala? Sem a vontade do mago negro. Então, para você usar essa técnica aqui, você primeiro tem que ter dialogado muito com o mago negro, lembrando que o mago negro é profundo conhecedor, ele é muito esperto. Se você bobear, ele te passa para trás, né? Então, você tem que ficar muito atento durante os comandos, durante a conversa. Então, você dialoga só depois de um tempo em que você dialogou bastante, que você conseguiu esclarecer e, entre aspas, conseguiu convencê-lo da necessidade da desiniciação, aí você convida ele para poder estar te auxiliando a estar fazendo a desiniciação. Essa técnica de convidá-lo para que ele te auxilie na desiniciação faz um efeito muito bom. Por quê? Porque o mago negro ganha confiança em você, tá? Você ganha confiança dele. E aí, a partir do momento que você ganha a confiança dele, você consegue fazer todo o trabalho sem nenhum desgaste, de forma bem tranquila, de forma amorosa, de forma bastante prazerosa. Tanto para você, quanto para o mago negro, tá? E se caso chegar no final, o mago negro perceber que ele perdeu o poder dele, mas aí o trabalho já foi feito, né? Ele consentiu, porque se ele não consentir, você não consegue. Você precisa ter uma argumentação muito boa para convencê-lo de que há necessidade. E, normalmente, você vai convencê-lo mostrando a ele que, assim que essa desiniciação ocorrer, ele vai estar livre de todas as penhas, de todas as amarras, que ele não vai precisar mais ficar prestando serviço a esses seres, né, que estão atrapalhando todo o processo e tal. Aí tem toda uma conversa que você precisa fazer, uma conversa fraterna, uma conversa amorosa, para poder estar auxiliando, né, esse processo que não é um processo simples, não.
Mago Negro é bem complexo pelo conhecimento que eles trazem, certo? Ainda em relação às técnicas que você pode usar na prática da apometria, nós temos as cirurgias astrais. Então, quando, por exemplo, em um atendimento foi detectado pela equipe que há um implante de um chip, por exemplo, né? Aí você precisa fazer a cirurgia para remoção desse implante. Então, como é que você vai fazer essa remoção? Você não pode chegar lá simplesmente tirando o implante. Vamos tirar o chip, vamos tirar o implante. Não é assim. Porque se você assim o proceder, você vai deixar lesão física no corpo da pessoa que está sendo atendida e até mesmo do médium que está colaborando. Uma vez o Seva, uma dialogadora iniciante, ela esqueceu dessa... Ela ficou muito emocionada na hora do atendimento e ela esqueceu dessa ressalva, né? Você não pode ir retirando. Então, o espírito morreu com uma espada cravada no peito, e ele sentia toda a dor dessa espada e tal. Aí, como é que fala? A dialogadora, então vamos tirar essa espada, tirando a espada, aí deu o comando. Na hora que ela tirou a espada, o médium sentiu fisicamente no corpo não só a dor, mas o arranque, né, da espada, toda aquela sensação. Ela sentiu muita dor e o médium se curvou e caiu, se segurando exatamente onde estava cravado a espada. E aí a pessoa desorientou, me fez o sinal, eu vi a cena acontecendo, cheguei até lá, tomei conhecimento, e aí o que eu fiz? Eu fiz todo o trabalho de reconstruir essa área que foi lesada, que aí é uma outra técnica que eu falo daqui a pouco. Eu tive que reconstruir toda a parte corporal do médium e, consequentemente, do espírito. Nossa, que delícia! Consequentemente, do espírito, para quê? Para poder voltar o médium ao corpo normal, ao corpo perfeito que ele tinha. E esse médium ficou uns 2, 3 dias depois sentindo dolorido o peito que não podia nem encostar. Esterilizar a região onde está. Vamos supor que esse implante está na nuca da pessoa, né? Esse implante, esse chip. Ou vamos supor que está no cotovelo, ou que esteja no joelho, por isso está provocando tantas quedas, ou provocando tanta dor e tal. Aí você joga primeiro a energia para poder limpar, normalmente é o verde, né? O verde efervescente, você limpa toda essa área, esteriliza, higieniza. A partir daí, você começa a dar os comandos, normalmente são cromoterápicos, né? Para poder chegar ao momento da retirada do chip. Por exemplo, o próximo comando que você vai estar dando depois da higienização, você vai jogar um branco cintilante para poder como é que fala? Expandir as células do corpo da pessoa, afastando as células das raízes, dos grampos desse chip, fazendo com que o chip fique livre, fique solto. Porque ao retirar, você não vai lesionar, né, os tecidos. Normalmente tecido nervoso, nervo, ou mesmo que seja músculo, ou mesmo que seja osso, você precisa afastar esses tecidos. E para poder afastar esses tecidos, normalmente a gente usa energia branca, porque a energia branca tem essa capacidade de expandir e de afastar, e automaticamente, ao expandir e afastar os tecidos, a energia branca vai deixando livre, né, o chip ou o implante que precisa ser removido. Depois desses cuidados, você dá um comando para poder retirar, né, retirando o chip, retirando o implante, você dá o comando, etc.
Bom, terminado isso, você vai trabalhar também com cor, né? Você vai trabalhar com cor para poder cicatrizar, para poder cauterizar, para poder costurar essa área lesionada. E no final de tudo, você novamente higieniza, normalmente com verde, higieniza, faz a asepsia final para garantir que a sua cirurgia foi um sucesso. Então, depois que você terminou a cirurgia, você toma os cuidados, né, de finais para garantir o sucesso da cirurgia, certo? Normalmente, o atendimento em apometria ele é feito uma vez só, não há uma necessidade de repetições, mas, em alguns casos, a gente pode reabrir 2, 3, 4 vezes, ou até mais, se for o caso. De repente, são casos bastante graves, que há necessidade de abertura de frequência muitas vezes, né? É raro isso acontecer, mas pode acontecer. E aí, no caso de uma reabertura de frequência, quando você encaminha o espírito desdobrado para os hospitais astrais para continuarem o tratamento, são necessários um intervalo de 21 dias entre uma abertura de frequência e outra abertura de frequência. Tá? Não é recomendado reabrir a frequência no período menor que 21 dias. Eu já falei da destruição de bases maléficas, né? E, por fim, a técnica da cromoterapia mental, que a gente usa na apometria o tempo inteiro, Márcio. No cérebro a gente usa o tempo inteiro, a gente está sempre trabalhando com as cores, né? A gente usa e abusa das cores. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós estamos usando as cores têm as suas propriedades devido às suas frequências, né? O seu estado vibracional, que por si só já faz o trabalho acontecer. Mas no trabalho de cromoterapia mental, sobretudo, você precisa estar conectado com seus mentores para que o efeito atinja o objetivo. Na apometria, você já está o tempo todo conectado com seus mentores, consequentemente com os mentores da cromoterapia. Então, nós damos comando de verde efervescente para limpar o ambiente, damos comando de branco e hialino para expandir a consciência dos apômetras, para expandir a consciência da pessoa que está sendo atendida, e aí poder estar fazendo as captações reais e verdadeiras. Comandos da energia azul para tranquilizar, suavizar o ambiente, ou a pessoa, né? Tranquilizar a sua corrente sanguínea, harmonizar, acalmar, serenar. Comando do amarelo para revitalizar e reenergizar a equipe de apômetras e a pessoa que está sendo atendida. E por aí afora vai. Ou seja, a cromoterapia mental ela é muitíssimo utilizada no trabalho de apometria e ela é mais uma técnica usada na apometria. Eu acho que assim, temos a técnica também importante da diatetesterapia, que é a técnica como é que chama? Dos microflorais, o implantes de microflorais. Eu deveria ter pego essa tabela e acabei me esquecendo. São 34 microflorais que a gente tem para implantar. Então, por exemplo, existe um microfloral para cada situação. Quando nós não temos um microfloral para aquela determinada situação, a gente usa o microfloral virgem,
Por quê? Porque ele vai fazer o que precisa ser feito. Então, ele é para ser usado nas situações em que você não lembra qual que é o microfloral ou que não existe um microfloral para ela ainda. Esses microflorais, eles são canalizados através da espiritualidade que nos assiste, né? Então, até o ano atrasado, o ano passado, se eu não estiver enganado, eram apenas 16 microflorais. Hoje, nós já temos 34 microflorais que foram canalizados. Aí, o que são esses microflorais? São pequenas flores, né, flores virtuais, que a espiritualidade encaminhou para atender determinada situação. Por exemplo, tabagismo. Existe um microfloral específico para tratar o tabagismo, o alcoolismo, o câncer, asma, por aí afora vai. Não vou falar todos, até porque eu não sei, né? Então, como é que você implanta o microfloral? No momento do atendimento, você mentaliza o microfloral na palma da sua mão, né? E você dá o comando, né? Implantando o microfloral no corpo da pessoa tal. E aí você pega, coloca a sua mão direita na nuca da pessoa e a mão esquerda na testa, porque normalmente os microflorais eles são implantados aqui no bulbo. Para quê? Para que eles estejam emanando comandos a cada tempo que você determinar, né? Para poder ajudar a pessoa a reconstruir aquilo que ela precisa reconstruir. No caso do tabagismo, você vai colocar o microfloral do tabagismo, antitabagismo, né? Para que a cada 2 minutos ele desperte ou ele encaminha para o corpo da pessoa uma situação de saciedade, para que ela não sinta a necessidade de fumar. A mesma coisa para o álcool. No caso de uma doença que a cada tanto tempo lá ele vai dar uma descarga de medicamentos necessários para aliviar a dor, por exemplo, antibiótico, anti-inflamatório, etc, etc. Tá? As pessoas podem perguntar assim, mas como que funciona isso? Não esqueça, a lei do mentalismo, é a primeira lei hermética. A apometria trabalha com o mental, com o mentalismo. Tudo está na mente, né? Todo o poder está na mente. Então, daqui emana todo o poder. Quando você emana o comando, você está emanando esse poder junto. A apometria, ela é uma técnica terapêutica que auxilia as pessoas em todas as dimensões, em todas as necessidades. Você pode utilizar-se da apometria para qualquer coisa, para resolver qualquer coisa. Um empreendimento que está amarrado, numa casa que não aluga, que não vende, desde que você esteja usando esse recurso para auxiliar a você ou para auxiliar terceiros sem prejudicar ninguém. Você não pode abrir a apometria para ajudar o Márcio e prejudicar o Valdo, por exemplo. Não pode, tá? Então, ela é uma técnica que pode ser usada tanto na casa espírita, quanto no templo budista, quanto na Umbanda, quanto no consultório. A diferença é que a apometria que você trabalha no consultório, ela é uma apometria clínica. O que significa isso? Você não vai ter a atuação direta dos espíritos te auxiliando. Qual que é a vantagem da apometria clínica e da apometria aberta na casa espírita? A apometria aberta na casa espírita, toda a equipe de apômetra fica sabendo do seu problema. A apometria feita no consultório, apenas você, o terapeuta, né, e o apômetra é que fica sabendo do seu problema. Então, ela é
mais, como é que fala? Mais restrita, né? A divulgação do seu problema é mais restrito. Na casa espírita, o poder de ação, você conta com o poder de ação dos espíritos, no consultório você não conta. Basicamente é essa a diferença, tá? Assim, na casa espírita o trabalho é feito gratuito, nos templos religiosos o trabalho é feito gratuito, e no consultório o trabalho é pago. E estou falando, Márcio, para o pessoal que está aí, né, quem tiver interesse, em agosto eu estarei abrindo uma nova turma de curso de apometria híbrido, presencial e à distância. Se eu não estiver enganado, vai ser a 10ª turma de apometria que eu ministro o curso. Então, a renda desses cursos, a parte dessa renda é revertida para a manutenção do cérebro. Se alguém tiver interesse, curiosidade, né, e quer estar conosco, em agosto nós vamos estar abrindo uma nova turma, lembrando que são 10 meses de formação. Ah, mas é tão longo, por que seus cursos são tão longos assim? São 10 meses porque existe a teoria e existe a prática. E conforme a Adriana, minha irmã, né, que ela me acompanha nesses cursos, ela fala assim, não tem como ter dúvida, porque você explica muito bem explicado. Então, por isso que é demorado também, porque eu pego cada pequeno detalhe, eu passo os pulos dos gatos que eu sei, né, eu não escondo nada, e aí, por isso, nada tempo. Não fecho o programa com a turma, eu não encerro a turma, tá? Então, é um curso que vale a pena, é uma ferramenta que você pode usar no seu dia a dia, você não precisa fazer nenhuma prece, nada. Eu estou aqui agora e, de repente, acontece um acidente ali, eu posso usar recursos da apometria para auxiliar aquelas pessoas que estão envolvidas no acidente. Então, assim, é uma técnica para ser usada a qualquer momento, a qualquer hora. Tá bom? E aí, se alguém tiver interesse, né, depois me chama no PV, ou fala com o Márcio mesmo aí, o Márcio me passa. Vai ser um prazer poder estar com todos vocês mais uma vez. Um beijo no coração de cada um e gratidão, gratidão, Márcio, e até a próxima. Combinado, Valdo. Gratidão pela sua presença aqui na live, pelo nosso bate-papo, mais um Papo Terapia. Vamos marcar umas outras aí adiante, com certeza. Valdo, um beijão aí, um beijão ao pessoal de Uberaba, um beijão aí ao pessoal que participou da live e até uma próxima oportunidade. Ótimo dia. Gratidão a todos. Ótimo dia. Tchau, tchau.